Fala torcedor corintiano, respira fundo porque o momento é tenso e o clima nos bastidores do Parque São Jorge está pegando fogo. A pressão em cima do técnico Dorival Júnior atingiu níveis perigosos e o jogo desta quarta-feira contra o Cruzeiro ganhou contornos dramáticos. Pode ser o divisor de águas para o futuro do treinador à frente do timão. É claro que ninguém dentro do clube bate o martelo publicamente, ninguém assume que a demissão já está engatilhada, mas a verdade é que se o Corinthians tropeçar feio, a saída do Dorival se torna mais que provável, se torna quase inevitável. E aí você me pergunta por que tudo isso está em jogo justamente agora. A resposta começa pelo adversário. O Cruzeiro não é apenas o líder do campeonato. É o time mais intenso, mais ajustado, mais consistente da competição até aqui. Está jogando num ritmo insano, parecendo que colocou um motor turbo no meio-campo e outro no ataque. Enquanto muitos times parecem patinar, o Cruzeiro passa por cima. Tem elenco, tem variação, tem um técnico que entende as engrenagens do jogo moderno e, acima de tudo, tem confiança. Os caras estão voando. Contra o Juventude até pouparam peças e mesmo assim o rendimento foi altíssimo. Caio Jorge tá jogando demais e mesmo quando nomes como Matheus Pereira, Lucas Silva ou William ficam no banco, o nível não cai. E isso, claro, é um baita sinal de que o coletivo está ajustado e que o grupo inteiro comprou o projeto. Do outro lado, o Corinthians entra em campo com o moral lá no chão. Vem de um clássico onde simplesmente não existiu. A derrota para o São Paulo escancarou não só limitações técnicas, mas uma apatia coletiva que preocupou até os torcedores mais otimistas. Foi uma atuação que doeu assistir. Não teve padrão, não teve brilho individual e muito menos vontade. Era um time perdido em campo. E o pior, isso não é novidade. O time já vinha cambaleando e mesmo nas poucas vitórias recentes como contra o Ceará, a atuação foi fraca, confusa, sem inspiração. Não dá para se iludir. E quando a crise técnica encontra a crise institucional, aí, meu amigo, o caldo entorna de vez. O ambiente político do clube está conturbado. Internamente há disputas de poder, instabilidade no comando e até o elenco anda rachado. A situação do Memphis Depay é a ponta do iceberg de uma bagunça maior. O jogador simplesmente não voltou para o segundo tempo de um jogo recente, deixou o estádio com cara fechada e a versão oficial é de que isso é cultural na Europa. Desculpa, mas essa justificativa não cola num momento de tanta tensão. O elenco sente. O torcedor sente. A falta de comando e de postura tá visível. E o pior, em meio a tudo isso surgem informações de que parte do elenco anda frequentando baladas em véspera de jogo. Sim, você ouviu certo. Jogadores circulando por festas enquanto o clube afunda na tabela. Isso não é só falta de profissionalismo, é falta de respeito com a instituição, com o torcedor e com a camisa. A ausência de concentração antes das partidas em casa virou rotina desde os tempos de Emiliano Dias e Ramon Dias, e essa medida foi mantida até hoje pelo Fabinho Soldado, que por mais que tenha boas intenções parece não perceber que a situação atual exige outra postura. Tem coisa que funciona num ambiente e não funciona em outro. Tem decisões que precisam ser revistas quando o grupo começa a perder o controle. E o elenco nesse momento está claramente sem direção. Falta liderança, falta cobrança interna, falta responsabilidade. O próprio Fabinho Soldado, que era visto como um homem forte do futebol na gestão anterior, já não tem a mesma força nos bastidores. Ele foi um dos que seguraram treinadores no passado e isso deu certo com Ramon Dias, que acabou campeão paulista. Mas agora o cenário é outro. A diretoria atual já não o vê com os mesmos olhos. E quando o cara que segura o técnico já não tem respaldo, a tendência é que a queda venha em cascata. Primeiro o Dorival, depois o próprio Fabinho. As reuniões estão acontecendo e a diretoria quer entender o que está acontecendo com o Memphis, com o vestiário, com a postura dos atletas e sim com a condução do trabalho do treinador. Dorival, por sua vez, ainda tem respaldo de parte da cúpula. Mas a paciência está no limite. São 14 jogos no comando, tempo para treinar ele teve, inclusive com uma pausa prolongada no calendário. E o desempenho até agora não convenceu. Nem organização tática, nem evolução coletiva, nem protagonismo nos jogos. O time parece o mesmo de semanas atrás ou talvez pior. Os mesmos erros se repetem. E o pior, mesmo quando o time tem mais tempo para trabalhar, não há sinais de melhora. Isso é que preocupa.
Porque se fosse um time em construção que estivesse oscilando mas mostrando crescimento haveria paciência. Mas não é isso que se vê em campo. E tem mais financeiramente o clube até poderia segurar o Dorival, mas a multa de rescisão ao contrário do que se pensava não é absurda. Estamos falando de cerca de 6 milhões de reais, o que representa algo em torno de 3 meses de salário para o treinador e sua comissão. Pode parecer alto, mas para os padrões do futebol, especialmente considerando a folha de pagamento do Corinthians, não é nada surreal. Se o clube quiser mesmo mudar esse valor, não será um impeditivo. E vamos lembrar que o Corinthians já gastou 11 milhões para mandar o Mano Menezes embora. Ou seja, precedentes não faltam. O presidente interino Osmar Stabile, que assumiu o comando de forma provisória após o afastamento de Augusto Melo, até tentou passar um pano na situação. Em entrevista disse que Dorival está garantido, assim como Fabinho Soldado. Mas quando foi pressionado a dizer até quando, respondeu com uma pergunta: você está garantido no seu emprego até quando? Foi a famosa saída pela tangente típica de dirigente que não quer se comprometer. E com razão, porque no futebol não existe estabilidade. O treinador pode estar garantido hoje e cair amanhã, tudo depende do que acontece dentro das 4 linhas. E quando o desempenho é ruim, o resultado pesa o triplo. Basta lembrar o que aconteceu com Silvinho em 2022. Tinha contrato renovado, classificação para a Libertadores e mesmo assim caiu na 4ª rodada do Paulista depois de perder para o Santos dentro de casa. Futebol é momento. Não tem como fugir disso. E o momento do Corinthians é péssimo. Agora a grande pergunta é: se Dorival cair, quem vem trocar técnico toda hora é solução? O Corinthians já trocou de treinador diversas vezes nos últimos anos e nem sempre isso resolveu. A sensação é de que o clube está em constante reconstrução, mas sem direção. É difícil imaginar que um novo nome vai chegar e consertar tudo de uma hora para outra. Pode ser que sim, pode ser que dê certo, mas também pode ser só mais um capítulo dessa sequência caótica. Circulam nomes como o de Juan Pablo Vojvoda, que faz um bom trabalho no Fortaleza, mas que já dá sinais de desgaste por lá. Ele conhece o futebol brasileiro, é um técnico moderno, mas será que teria fôlego para segurar a bronca no Corinthians, chegar num elenco rachado, numa torcida impaciente, num clube em crise financeira e ainda ter que entregar resultado rápido? É pedir demais. Sem contar que qualquer novo treinador vai ter que começar quase do zero. E o tempo para isso simplesmente não existe no calendário do futebol brasileiro. Por tudo isso, talvez a melhor solução ainda seja tentar salvar o projeto com Dorival. Mas para isso acontecer vai precisar mais do que discurso. Vai precisar que os jogadores se comprometam, que o elenco mostre entrega, que a diretoria tome atitudes concretas, como rever a política de concentração, cortar privilégios, restabelecer a hierarquia no vestiário. Não adianta pedir paciência se dentro de campo o time parece sem comando. O torcedor sente. E quando o torcedor percebe que o time não tem sangue nos olhos, ele perde a fé. Além disso, essa história de balada antes de clássico, jogador sumindo no vestiário, festa após vitória contra o Ceará, isso tudo mina a relação com a torcida. O Corinthians é um clube com história, com camisa pesada. O torcedor exige raça. E isso não se negocia. É claro que ninguém aqui está pregando vigilância total, cada um tem sua vida, mas tem hora e lugar para tudo. E quando o time tá mal, o mínimo que se espera é foco total. Foco, comprometimento e vergonha na cara. O próprio Memphis Depay, que chegou com status de craque, parece não ter se adaptado ao ambiente. Ganha alto, não rende em campo e ainda protagoniza episódios como o que aconteceu no último jogo. Foi embora do estádio sem dar satisfação, sem esperar os colegas. Isso pega mal. O vestiário sente. A diretoria sente. E até o torcedor mais paciente começa a questionar. Ninguém nega o talento do jogador, mas não dá para manter esse clima. E já rola a conversa de que se ele pedir para sair, a diretoria não vai fazer esforço nenhum para segurar. Agora, se for a diretoria tomar a decisão de dispensar o jogador, a história muda. Porque aí eles assumem que erraram na contratação. E isso, nesse momento político conturbado, é um peso que ninguém quer carregar. Por isso tudo vai depender da postura do Memphis nos próximos dias. Se ele deixar claro que quer sair, a rescisão pode acontecer. Mas se ele ficar em cima do muro, a situação vai continuar instável. E isso só prejudica mais ainda o ambiente. E se engana quem acha que o buraco para por aí.
A crise do Corinthians não é só campo, não é só vestiário, não é só treinador. É um quebra-cabeça bagunçado onde cada peça que você tenta ajeitar revela outro problema por trás. A instabilidade no comando técnico é só a ponta do iceberg. A verdade é que o clube vive uma desorganização generalizada, uma sequência de decisões equivocadas que começam na diretoria, passam pelo departamento de futebol e escorrem para dentro do gramado. Nada está blindado. Nem mesmo o centro de treinamento, que deveria ser um reduto de foco e trabalho, consegue escapar do barulho e das incertezas que tomaram conta do ambiente corintiano. Fabinho Soldado, que por muito tempo foi o escudo da comissão técnica e dos jogadores, agora se vê em meio a um cerco cada vez mais fechado. Internamente surgem questionamentos sobre suas decisões, sobre sua postura, sobre sua capacidade de comandar um elenco que claramente perdeu o eixo. E mesmo sendo um dos principais defensores da permanência de Dorival, Fabinho já começa a perceber que sua força política está derretendo. Gente próxima à nova gestão já admite que o prestígio que ele tinha com Augusto Melo não se sustenta com o presidente interino. Se antes Fabinho falava grosso, hoje ele precisa medir palavras. Porque se o técnico cair, ele pode muito bem ser o próximo da fila. Só que essa situação se arrasta há tempos. Desde a saída de Ramon Dias, o Corinthians vem acumulando ruídos de comando. Com o Mano Menezes foi um desastre, com Dorival a esperança era de reconstrução, mas até agora essa reconstrução não deu sinais de que vai acontecer. E quando a comissão técnica parece sem respostas, a diretoria sem pulso e os jogadores dispersos, o resultado é esse que a gente tá vendo: um time sem cara, sem competitividade, sem direção. E o pior, sem confiança. Porque o que se viu contra o São Paulo foi mais do que uma derrota. Foi uma entrega precoce, uma falta de alma, uma ausência de espírito competitivo que para o Corinthians é inaceitável. A crise de postura ficou ainda mais evidente quando veio à tona o episódio das baladas. Jogadores foram flagrados na noite horas antes de um clássico decisivo. E não é nenhuma questão moralista de condenar quem vai a uma festa ou quem sai para se distrair. A questão aqui é o momento. O Corinthians está mergulhado numa crise técnica, emocional e institucional. O time está pressionado sob holofotes e mesmo assim alguns atletas optaram por curtir a madrugada às vésperas de um jogo fundamental. Isso revela não só uma falta de sintonia com o torcedor, mas uma ausência de leitura de cenário. É como se não entendessem o peso do que está em jogo. E olha que o sinal amarelo já tinha sido aceso há muito tempo. A decisão de abolir a concentração nos jogos em casa, por exemplo, foi tomada ainda na gestão de Emiliano Dias, mantida por Ramon e sustentada até agora por Fabinho Soldado. Só que o elenco atual não tem o mesmo perfil de outros tempos. Falta maturidade, sobra distração, e nesse contexto abrir mão da concentração é abrir a porta para a desordem. Jogador precisa de rotina, de ambiente controlado, de foco total antes dos jogos. Essa cultura de liberdade com responsabilidade só funciona quando existe de fato responsabilidade. E não é o que está acontecendo. Teve gente dentro do clube que avisou, alertou, sugeriu a volta imediata das concentrações. Fabinho foi um dos que ouviram diretamente esses alertas. Mas preferiu manter a prática, apostando que isso não causaria problemas. Agora, com a situação saindo do controle, o próprio dirigente está sendo pressionado a rever sua decisão. Porque do jeito que está o elenco caminha para um colapso interno. Os jogadores casados e mais centrados já começam a se incomodar com a falta de concentração, já veem nisso um risco de quebra na convivência. É aquele velho ditado: quando um abusa, todos pagam a conta. E é aí que a crise se torna completa. Um elenco rachado, um departamento de futebol fragilizado, uma diretoria provisória e um treinador que ainda não encontrou o caminho. O Corinthians virou um campo minado onde qualquer passo em falso pode explodir um novo problema. E nesse cenário, Dorival precisa muito mais do que uma vitória. Precisa resgatar o vestiário, precisa recuperar a confiança do elenco, precisa reconquistar a torcida. Porque se perder o jogo, e perder mal, não terá escapatória. O Cruzeiro vem forte, com intensidade, com entrosamento e com fome. E o Corinthians vai precisar ser outra equipe para fazer frente. A pressão é tão grande que até a situação de Memphis Depay virou uma novela paralela. O camisa 10, que chegou como grande reforço internacional, virou símbolo da decepção. Além de não render em campo, virou pivô de episódios que expõem o racha interno.
Na última partida não voltou do intervalo, saiu do estádio sem falar com ninguém e sequer ficou no banco. A diretoria tentou justificar com discurso sobre cultura europeia, mas ninguém comprou essa versão. Ainda mais quando se sabe que o jogador faltou a treino no dia seguinte e que a sua relação com alguns companheiros azedou de vez. Teve dirigente que já admitiu que se depender apenas da vontade do Memphis a rescisão está na mesa. Mas o clube não quer ser o responsável por puxar o gatilho. Não querem a imagem de que abriram mão de um craque internacional, de que jogaram no lixo um investimento milionário. Por isso, se ele pedir para sair, o caminho será facilitado. Mas se ele decidir ficar, o clima continuará insustentável. Porque nem o elenco confia mais, nem a torcida tem paciência. O estrago foi feito. E a única forma de evitar que isso contamine ainda mais o ambiente é cortar o mal pela raiz. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria precisa resolver outra bomba relógio: o rombo financeiro. Uma reportagem recente revelou gastos absurdos no cartão corporativo do clube durante a gestão passada. Teve de tudo, de despesas médicas questionáveis até supérfluos que fogem completamente da lógica de um clube com dificuldades financeiras. E mais uma vez quem paga essa conta é o futebol. O Corinthians precisa de reforços, precisa oxigenar o elenco, mas esbarra sempre na mesma resposta: não tem recurso. Ora, se não tem dinheiro, como é que se planeja um elenco competitivo? Como é que se contrata, se estrutura, se reconstrói? Não adianta vir com discurso de planejamento se o mínimo não é feito. O elenco atual é caro, é desequilibrado e está desmotivado. Muitos jogadores não entregam o que ganham e isso naturalmente gera insatisfação. Nomes como Romero vivem fases ruins, Yuri Alberto não está à disposição e aqueles que têm mais minutos não conseguem resolver. E enquanto isso, a expectativa é que Dorival tire leite de pedra. Só que até o treinador parece perdido. Já teve tempo de trabalho, já teve pausa para treinar, já teve janela para ajustar. E o time continua sem identidade. A sensação para muitos é de que o Corinthians parou no tempo. Enquanto outros clubes investem em estrutura, em processos modernos, em comissões multidisciplinares, o timão parece andar em círculos. E nesse looping de erros a conta sempre chega. Agora é Dorival quem está na berlinda, mas a verdade é que o problema é muito maior do que ele. E se for mandado embora, o risco é repetir o ciclo de sempre: demite, improvisa, contrata outro e torce para dar certo. Sem convicção, sem planejamento, sem projeto. E o torcedor já não aguenta mais isso. A Fiel pode até dar voto de confiança, mas a paciência está no limite. E essa partida contra o Cruzeiro é mais do que uma rodada do campeonato. É o teste final. Se o time entrar em campo com a mesma postura do último clássico, se repetir os erros de sempre, não vai ter como segurar. E não adianta diretor vir depois dar entrevista dizendo que não dá para prever o futuro. Já passou da hora de tomar decisões claras, corajosas e coerentes. Porque se continuar em cima do muro, o tombo vai ser ainda maior. E tem mais uma coisa. Essa semana ainda deve acontecer uma conversa séria entre Memphis e Fabinho. Vai ser um papo franco para entender qual é a do jogador, se ainda tem interesse em continuar, se tem disposição para brigar pela posição, para se integrar ao grupo ou se já jogou a toalha. Fabinho, mesmo com sua influência abalada, ainda quer manter Memphis. Mas a pressão externa é forte. Torcida, imprensa, até parte dos próprios atletas já veem a presença do camisa 10 como um problema e não uma solução. Se Memphis disser que quer sair, vai facilitar a vida de todo mundo. E talvez até ajude a baixar a poeira no vestiário. Agora, se decidir ficar, vai precisar se reinventar. Vai ter que provar dentro e fora de campo que ainda pode contribuir. Que tem comprometimento. Porque talento a gente sabe que ele tem. Mas sem entrega, sem foco, sem humildade, o talento vira peso morto. E esse time do Corinthians não pode mais carregar peso morto. O elenco é curto, o clima é frágil e cada detalhe pode ser decisivo. O momento pede atitude. Pede que cada jogador entenda o que representa vestir essa camisa. Pede que a diretoria pare de empurrar os problemas com a barriga. E pede que o Corinthians enfim encontre um caminho. Um rumo. Um projeto. Porque se continuar desse jeito, trocando técnico como quem troca figurinha, apagando incêndio com um balde furado e se perdendo em crises internas, o futuro será ainda mais nebuloso. O torcedor quer respostas. E mais do que isso, quer ver atitude.
quer olhar para o campo e ver um time que luta, que briga por cada bola, que honra a camisa. Porque se tem uma coisa que essa torcida não aceita é jogador apático, diretor omisso e treinador passivo. O Corinthians sempre foi um clube de alma, de raça, de superação. E é exatamente isso que tá faltando. O jogo contra o Cruzeiro não é só mais uma partida. É um retrato do momento, um teste de caráter, de postura e de verdade. E seja qual for o resultado, ele vai revelar muita coisa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os bastidores do futebol brasileiro foram sacudidos por uma notícia que, se confirmada, promete incendiar o mercado da bola. Rumores indicam que Ronaldo Fenômeno estaria disposto a bancar o salário de Paul Pogba para que o craque francês vista a camisa do Corinthians. A informação ainda circula de forma discreta, sem confirmação oficial de nenhuma das partes envolvidas, mas já movimentos corredores do Parque São Jorge e os bastidores empresariais que cercam o futebol nacional. Fontes ligadas ao ex-atacante e atual empresário revelaram que Ronaldo, entusiasta declarado do futebol arte, sempre atento a grandes oportunidades de marketing esportivo, teria iniciado conversas preliminares para viabilizar a chegada de Pogba ao timão. A ideia seria arcar com os vencimentos do jogador por meio de um fundo privado, com o objetivo de transformar a passagem do campeão mundial de 2018 em uma vitrine de alcance global para o clube paulista. O interesse por Pogba, que atualmente tenta retomar sua carreira após lesões e episódios polêmicos fora de campo, teria surgido como uma jogada ousada para recolocar o Corinthians no centro das atenções internacionais. Ronaldo, que tem laços afetivos com o clube e uma carreira marcada por decisões ousadas, vê na possível vinda do francês uma oportunidade de unir espetáculo, estratégia de marca e apoio ao clube que o acolheu na reta final de sua carreira. Embora os rumores ainda estejam longe de se materializar em negociações concretas, fontes próximas ao staff de Pogba confirmam que o jogador estaria aberto à ideia de atuar no Brasil, especialmente diante de uma proposta financeiramente segura e com respaldo de uma figura de peso como Ronaldo. A diretoria do Corinthians, por sua vez, trata o assunto com discrição, mas não nega que está em busca de um nome de impacto para alavancar o desempenho esportivo e o prestígio do clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!